Tudo bem, Charles? Joia. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos lá, já são 7h01, já vou começar aqui, tudo bem? Oh, maravilha, vamos nessa. Vamos lá. Charles Barros, então, para quem não conhece, ele é diretor de tecnologia, ele é criador, ele é CTO também da Afterverse. Afterverse, que é a empresa aqui que está junto com a gente, então, fazendo essa live, que é uma empresa de games para mobile. Olha só que legal, né? Um mercado que quem não gostaria de trabalhar, né, fazendo videogame? Eu adoraria. E aí vamos falar um pouquinho com o Charles, então, sobre isso, sobre esse mercado de games. E eu já quero perguntar, Charles, porque você, além de CTO, você é criador dessa empresa. E eu queria saber como é que você entrou, como é que você ingressou nesse mercado de games. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Agradeço muito o Imagina, obrigada convite. a você. Então vamos contar um pouquinho dessa história, né? Tudo começa quando eu resolvi entrar numa empresa brasileira chamada Mobile. Eu sou de Campinas, São Paulo. Eu sempre trabalhei em São Paulo. Eu já trabalhava com games há muito tempo. Eu fazia jogos para videogames. E foi aí que eu recebi um convite para trabalhar aqui em Campinas, minha cidade natal. E eu falei, que legal, me chamou a atenção. E foi aí que eu fui descobrir um pouco que, na verdade, a Mobile era um conjunto de empresas, né? Então, hoje até uma das mais conhecidas, a iFood, está um pouco no dia a dia das pessoas. Mas eu vim trabalhar para a Play Kids. Era uma empresa que faz aplicativo de educação e entretenimento para crianças. E uma vez trabalhando na Play Kids e muito sendo desafiado pela própria Mobile para a gente pôr nossas ideias em prática e tentar criar nossos próprios produtos, o pessoal deu muita abertura e a gente viu uma oportunidade de fazer uma oferta que continuasse a faixa etária do Play Kids, que ia até por volta de 4, 5 anos de idade. Então, depois que o pessoal terminava de usar esse aplicativo mais infantil um pouco, o que a gente podia oferecer para eles? E começamos a olhar em volta do mercado e começamos a ver vários jogos que as crianças estavam consumindo, mas que não necessariamente eram muito adequados para a faixa etária delas. E aí a gente começou a pensar um pouco fora da caixa, o que a gente podia fazer de interessante para esse mercado, então, começando por volta de 6 anos até adiante. E muito através dessa experimentação e pensando e fazendo pesquisa com as pessoas, a gente chegou Oi? Desculpa, é Sim. que eu Foi falei nada. que a gente está com um tripézinho aqui meio Mesma coisa aqui, bem, viu? bem molinho, então às vezes um toque, eu estava te ouvindo muito baixo, eu estou vendo que ele está andando aqui para o lado. Então, eu só estou tentando fixar ele aqui. Vamos lá, Tô com você um pode falar. tripézinho em cima de uma caixinha aqui também. Eu tô torcendo para não cair. Então, é isso. Falamos de tecnologia, mas o improviso faz parte. Faz parte, faz parte. Mas, então, através desse processo de descobrimento de produto e tudo mais, a gente encontrou uma oportunidade de fazer um game que ia bem além, na verdade, do que a gente estava procurando. Que era fazer um jogo para todas as idades, então, que desde adultos a crianças possam jogar juntas, num ambiente que fosse seguro e sadio para todo mundo. Então, que de fato as pessoas que não são gamers, que não são jogadoras, e que estão querendo entrar nessa também dos jogos, vamos supor, pessoas com mais de 30, 40 anos, elas vão ser bem acolhidas ali dentro, como também as crianças que queiram jogar vão ter um ambiente seguro para elas. E aí começou a surgir o que ia ser o PKXD de fato. Um mundinho virtual, onde todas essas pessoas poderiam interagir em conjunto e, de fato, ter um bom momento ali dentro, sabe? Garantidamente a gente tenta proporcionar que a pessoa tenha uma boa experiência, que não tenha coisas ruins ali. Muito legal. O game, enfim, virou um sucesso. E vocês hoje estão com quantos jogadores, né? Porque vocês acabaram se desligando, então saindo, dividindo essa empresa, né? PlayKids Uhum. ficou para um lado, vocês foram para o outro, criaram uma nova empresa por causa do tamanho que esse game, a proporção que esse game tomou, né? De fato, a partir do momento que esse projeto que nasceu dentro da Play Kids ficou muito grande, então a gente alcançou um volume de jogadores que a gente começou a perceber que faria mais sentido trazer para uma nova empresa, uma marca que pudesse de fato abranger essa faixa etária maior, que a Play Kids é mais focada então no infantil, né? E a gente criou a Afterverse, um estúdio que criado muito recentemente, mas felizmente com um jogo que é um sucesso, que é o PKXD. A gente está com em torno de 50 milhões de usuários mensais. O que significa isso, né? Significa que todo mês passa 50 milhões de pessoas por ali. Ao longo da história, ele acabou de completar 2 anos, então é meio bilhão de pessoas que passou ao longo desses 2 anos. Passou bastante gente aqui já. E é uma dinâmica normal dos jogos, né? As pessoas entram,
Elas, algumas vezes na semana, algumas vão ficar entrando todos os dias, algumas vão voltar daqui a algumas semanas, quando a gente fizer alguma atualização. E é por isso que a gente acaba contando usuários mensais, né, dessa forma. Agora, Charles, muita gente gostaria de trabalhar com games, né? Então, isso aí é um sonho de muitos jovens, principalmente. Quais são os dois pilares para desenvolver games e quais são as principais áreas, então, abertas para o pessoal que tem a intenção de trabalhar com games aqui no Brasil? Porque a gente sabe que esse mercado fora do Brasil é muito grande, mas aqui no Brasil está numa crescente ainda, né? Exatamente. O Brasil é um grande mercado consumidor de games, mas como produtor, de fato, ele está começando. Eu comecei minha carreira há 15 anos, eu sempre trabalhei com jogos, mas de fato nunca teve muitas opções no Brasil. Eram mais empresas estrangeiras, então multinacionais, que se instalavam uma filial aqui. Mas agora, de um tempo para cá, vem surgindo várias empresas brasileiras e com grandes hits se posicionando também. Então eu fico muito contente de ver que a Afterburst não está sozinha, que existem outras empresas e isso vem crescendo cada vez mais. Eu acho muito vantajoso, tanto para a indústria quanto para o país. Mas respondendo à questão as proficiências, o que o pessoal pode estudar e tudo mais, essa parte de games é muito legal por conta disso, porque é muito multidisciplinar. A gente trabalha com arquiteto, a gente trabalha com o pessoal que fez áudio, música, parte visual, cineasta, programação dos mais diversos cursos, artistas, pessoal de projeto, enfim. A formação da pessoa, no fim das contas, é o que a gente acaba menos avaliando numa hora da entrevista. É claro, é legal ver o que a pessoa se formou, mas é muito mais o que ela procura utilizar, aquela expertise dela, né? Aquele talento que ela desenvolveu, aquilo que ela se esforçou naqueles últimos anos. Exemplo, um arquiteto, se ele aprende a mexer com ferramentas 3D, e se ele gosta muito de games e entende do contexto, ele pode vir e trabalhar e fazer cidades em 3D dentro do nosso jogo ou dentro de outros jogos. Uma pessoa que conhece muito a parte de produção, projetos, seja em qual indústria seja, ela pode trazer essa experiência para coordenar essas diversas equipes dentro. Mas é claro que quando a gente acaba falando em jogos, a gente pensa na parte visual, então a artística e a programação, né? E de fato são as maiores equipes dentro da indústria de jogos. Os pilares, né? Exatamente. E os artistas, mais uma vez, os mais diversos. Tem gente que é responsável por fazer a animação dos bonequinhos, tem gente que é responsável por fazer o desenho na folha de papel mesmo, que é a parte da ideia, de como que vai ser o estilo visual desse jogo, daquela roupinha. Tem outras pessoas que passam isso para 3D. Tem pessoas que colorem isso em 3D. Dentro dos programadores, tem o pessoal que está fazendo tanto o aplicativo que a gente usa no celular, como a parte de servidores também. Porque no caso do PKXD, ou como muitos outros jogos que a gente tem multiplayer hoje, é necessário uma estrutura de nuvem onde as pessoas se conectam para poder se encontrar. E é assim que, de fato, eu consigo jogar com você, cada um na sua casa. E, de fato, esse é outro ponto também, inclusive, que ajudou bastante o PKXD no crescimento nesses últimos tempos. O próprio fato do isolamento social, as pessoas precisando interagir em algum lugar, o PKXD acabou sendo uma plataforma onde as pessoas puderam matar a saudade, conhecer amigos e tudo mais. Entendi. Agora, vocês trabalham, vamos dizer assim, vocês trocam a roda com o carro andando. Ou seja, o PKXD está sempre no ar, com esse monte de gente jogando ao mesmo tempo, mas vocês vivem criando coisas. Então agora tem Halloween, aí vocês colocam lá a programação sazonal do Halloween dentro do jogo. Como é fazer isso? Dá bug de vez em quando? O pessoal reclama? Como é que vocês resolvem? Como é que é isso no dia a dia? Perfeito. De fato, como na característica do jogo que a gente trabalha, ele replica uma dinâmica de mundo, o mundo só é divertido porque ele está em constante mudança. Então, quando eu passo todo dia numa esquina e eu percebo que agora abriu uma barraquinha de cachorro-quente, aquilo eu acho legal e eu quero retornar ali depois à noite, ver como que vai ser a comida, e depois eu vou comentar com meu amigo. Isso deixa o mundo atraente. Essas pequenas mudanças que acontecem a cada tempo. A decoração de Natal que é colocada num bairro. E o nosso jogo também tem que replicar esse tipo de situação. Como o mundo não vai se mudar por conta própria, fica a cargo dos desenvolvedores acabar trazendo essa novidade. Então a gente está sempre pensando tanto em eventos do mundo real, como Halloween, como Natal, mas também o que a gente pode fazer de fantasia ali dentro, né? Vamos fazer um evento sobre ninjas e piratas, não sei, ou vamos aproveitar e vamos fazer o evento da Primavera das Cores. Não precisa ser necessariamente um evento do mundo, né? A gente pode usar da fantasia ali também. E sim, isso é um pouco de que a gente fala de construir o avião com ele voando. Então, enquanto tem pessoas jogando, a gente precisa de fato introduzir essas mudanças numa nova versão do aplicativo. E eu tô vendo aqui no chat passando várias pessoas que eu conheço ali do próprio PKXZ, elas não vão me deixar mentir.
As versões quase sempre tem algum nível de bug, é normal. Dependendo do bug que é introduzido, ele fica até divertido. O pessoal gosta, se diverte com aquele comportamento um pouco mais esquisito que acontece. O que a gente acaba tentando focar mais atenção é evitar os bugs. Opa, eu acho Conseguir que dentro de jogar, de se divertir de fato, né? Então, quando a pessoa não fala consegue de entrar novo para mim, porque foi Charles. introduzido. Teve Sim? só uma quedinha aí de sinal, rapidinho. Então, fala para mim. Você estava respondendo, né? Realmente acontece isso, mas o que a gente precisa fazer? Toca daí adiante, por favor. Perfeito. Mas o que a gente acaba focando mais são os bugs que impedem o jogador de ter uma experiência positiva ali dentro. Um exemplo é, se você não consegue entrar sequer no jogo, você dá uma tela de erro, isso não está sendo nem vantajoso para a empresa, nem para o usuário que quer se divertir ali, encontrar seus amigos. Então, a gente testa, a gente tem uma grande equipe de testes que faz isso. Quando eu falo grande equipe de testes, não é simplesmente um departamento específico para testes. É a empresa inteira, ela se coloca a testar as nossas novas versões. Então, desde eu, como os meus pares, os liderados, todo mundo acaba entrando e jogando bastante aquilo junto com as equipes de teste para tentar reproduzir situações do dia a dia e evitar os principais problemas. Pós-lançamento, a gente fica de prontidão também, verificando todos os status dos nossos servidores e reclamações dos usuários nas redes sociais, que é importantíssimo para a gente. A gente também tem uma relação muito forte com criadores de conteúdo, youtubers, instagramers, vários passando por aqui que eu estou vendo aqui também. Ganha para vocês, pessoal. Que alertam a gente dos problemas muito rapidamente. Isso ajuda a gente demais a corrigir e rapidamente já trazer uma versão que resolve aquele problema. Isso. Vocês tiveram um cuidado muito grande com a segurança, né? Em manter um ambiente em que não se consiga fazer conversas nocivas, principalmente porque é um jogo voltado a crianças e adolescentes. Conversas, eu falo nocivas mesmo, em pedofilia e tudo mais. Como é que foi criar? Porque eu sei que são frases prontas, que os bonequinhos podem falar uns com os outros, né? Como é que foi criar essas frases? A dificuldade que vocês tiveram para colocar aquele conteúdo específico. Legal. Esse é um ponto bastante interessante, que normalmente passa despercebido, então a sua pergunta foi bem legal, que não basta você simplesmente colocar um conjunto gigantesco de frases, porque os usuários são criativos e eles vão conseguir combinar aquilo de formas imprevistas e muitas vezes conseguir se comunicar de um jeito ruim, que não é o nosso objetivo. Então, como que a gente fez? Primeiro fizemos um grande estudo de mercado, entender como que os games que também procuravam fazer algo mais seguro estavam se posicionando, e a gente falou, a gente vai fazer além. A gente vai partir de um conjunto bem pequenininho de frases, bem mínimo. O que a gente precisa para estabelecer uma comunicação? Um cumprimento, uma despedida, algo que diz como você se sente naquele momento, um ou outro convite a fazer algo dentro do jogo, mas bem específico, como vamos tomar um sorvete ou coisas do tipo, e vamos lançar o jogo. E baseado nas interações que a gente vai observando dentro do jogo, dos feedbacks da própria comunidade, a gente vai colocando mais algumas frases. Então a gente vai colocando aos pouquinhos, versão a versão, e entendendo como que isso se conectou com o restante de frases. Porque a comunicação também ela não se dá só por texto, né? A gente tem emojis, então o pessoal pode usar as carinhas. O personagem também faz gestos, poses e dança. Você também tem sua casa para se expressar, você tem sua roupa, seu animalzinho de estimação. As pessoas acabam combinando tudo isso para conseguir se expressar. Exemplo, observe e aponta. Mostra um cachorro para você. Não existe a palavra cachorro, mas você já sabe que estão falando de cachorro. E ele fala que é bonitinho, ou fala que queria ter um. O queria ter um serve tanto para o cachorro, quanto para uma pizza, quanto para uma casa. Então, a gente toma muito cuidado em introduzindo cada uma dessas mudanças bem gradualmente, para ter certeza que as combinações estão sendo positivas. Se acontecer de a gente achar que tem alguma coisa que não está sendo usado legal, a gente revisa, remove. A gente até hoje não teve nenhum tipo de problema com nenhum tipo de frase que a gente introduziu, mas ainda assim a gente tem bastante preciosismo para garantir que os usuários tenham essa sessão positiva dentro do jogo. Charles, toda essa parte de desenvolvimento, né, o PKXD, é tudo feito aqui no Brasil. Mas vocês já se espalharam em mais de 50 países, é isso? Como é que vocês fazem para lidar com os idiomas? Perfeito. O produto está distribuído globalmente. É claro que a gente tem nossas principais regiões que têm mais usuários. Quanto a isso, para a parte de localização do jogo, a gente conta com serviços que nos ajudam tanto para tradução, quanto realmente também para avaliação cultural do que a gente está fazendo ali dentro. Se de repente um determinado visual de um item não pode parecer desrespeitoso para uma determinada cultura, né? Tem esse tipo de trabalho que o pessoal nos ajuda. E a gente também procura entender muito sobre os mercados principais que a gente está entrando e fazendo mídia e atuando junto.
Então, faz parte da equipe de produto entender, fazer um pouco de imersão cultural daquele país. Para as principais geografias que a gente está focando, a gente tem pessoas que também falam essa língua para poder revisar, de fato, tudo que é mandado para a gente. Então, não vamos só levar em consideração o que está sendo apresentado através do trabalho, a gente também faz um trabalho de revisão em cima daquilo. E, sem dúvidas, feedback dos usuários, mais uma vez, dos criadores de conteúdo, a gente usa muito, ficar muito próximo deles. Então, a gente tem nossos perfis de redes sociais, personagens, tudo isso para poder interagir com a comunidade e entender, de fato, que ninguém melhor que eles para dizer, olha, na minha região específica do país isso não é legal. Ou na minha região específica do país tem algo super comum que falta no jogo e eu não consigo me expressar. Vocês não poderiam considerar? Então, a gente se apoia demais no feedback da comunidade, dos jogadores e dos criadores para poder melhorar o jogo. Além dos jogadores, além dos criadores, tem os criadores de conteúdo, ou seja, aquelas pessoas que têm ali uma página no YouTube e tal, né, a sua locação no YouTube, e que utilizam o conteúdo, por exemplo, do PKXD para se promover e, ao mesmo tempo, promover o jogo. Como que é também essa troca com vocês? Perfeito. O jogo foi originalmente concebido, de fato, para trabalhar junto com os criadores de conteúdo. Então, a gente sabe que eles são uma grande fonte de divulgação. Então, de fato, quando a gente fala em viralização, é uma força gigantesca que fica ao lado do PKXD. E para poder trabalhar isso da melhor forma possível, a gente criou uma parceria no qual a gente destaca os criadores de conteúdo. Então, vamos voltar no tempo e começar quando o PKXD estava pequenininho, começando. Grandes criadores de conteúdo não iam criar conteúdo do PKXD, não iam gravar vídeo no YouTube para falar do PKXD, pois ele era muito pequeno. Mas os jogadores que estavam ali frequentando e gostando, então estou falando de criadores amadores inicialmente, começaram a gostar e gravar por hobby mesmo. Então eram pessoas com 50 inscritos, 10 inscritos, 100 inscritos no YouTube, que faziam aquilo muito como uma brincadeira. A nossa parceria, então, prevista é de fazer o quê? Pegava esse conteúdo e destacava dentro do nosso jogo. Os usuários entravam e mostrava assim, para os usuários, olha, os vídeos de hoje da sua língua aqui. E do dia para a noite, esses vídeos começaram a ter mais visualização. O que fazia o pessoal falar, nossa, que legal, estou tendo destaque, legal gravar isso. A pessoa começa a gravar mais e mais. E a gente entrava em contato e propunha uma parceria, onde a gente, de fato, consegue ajudar, trazendo alguns benefícios, como itens dentro do jogo, um contato mais direto conosco para poder pegar feedback, e uma série de necessidades e ferramentas que eles precisam para poder gravar melhor os seus vídeos. E aos poucos a gente foi, então, estruturando essa parceria que a gente tem. E hoje a gente trabalha com mais de 250 criadores ao longo do mundo todo, de todas as línguas, árabe, espanhol, português, inglês, indonésio, enfim, trazendo para a gente todos esses feedbacks e a nossa equipe fazendo curadoria desses vídeos diariamente, promovendo eles e tentando dar todo o suporte também como consultoria para ajudar em crescimento e também esses benefícios do jogo para ajudar na gravação. Então, a gente é muito grato a todos os criadores, é por isso que a gente se esforça ao máximo também para ajudar eles nessa jornada, para que tanto o jogo quanto os criadores possam crescer juntos, fazendo um conteúdo bacana para o nosso público. Charles, infelizmente nosso tempo está terminando, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Como é que você enxerga esse mercado de games para daqui a 10 anos? Ótima pergunta. O mercado de games ele está em constante mudança, né? Então, fazendo um retrospecto para pensar em relação ao futuro, eu comecei com um Atari. Então, o cabelo branco já não é nem enfeite aqui, tá? Não é moda nem nada, faz um bom tempo já. E você interagia com um controle, na verdade, e você jogava na sua televisão. E a televisão era, muitas vezes, o único dispositivo que você tinha na casa das pessoas e era compartilhado. Então, você só podia jogar um pouquinho em determinadas horas, quando não tinha ninguém usando para outros fins. Com o tempo, evoluiu. As pessoas tinham sua TV em casa, também mais de uma TV em casa, tinham os videogames mais elaborados, e as pessoas começaram a jogar em conjunto, porque mais de um controle. Com o tempo, isso evoluiu mais um pouco, o pessoal começou a jogar no seu celular, e começou a jogar em conjunto pela internet. Então, esse avanço de jogar jogos pela internet com seus amigos, multiplayer, eu acho que é uma das trends que vai continuar para os próximos anos fortemente. E pensando no que está sempre mudando, é a forma como você interage. Então você interagia por controle, agora você interage na telinha, está tendo já vários avanços em como você interage com realidade aumentada ou realidade virtual,
usando aqueles capacetes, aqueles óculos especiais. Pode ser que essa seja a resposta, pode ser que surja algo muito mais interessante também, mas eu aposto que vai ter uma mudança desse paradigma ainda de como a gente joga e como a gente interage para os próximos 10 anos. Charles Barros aqui com a gente, então. A gente está fazendo essa live com ele por causa da nossa série, né? Tecnologia digital, a economia da tecnologia digital. E aí a gente veio conversar com ele para entender um pouquinho desse mercado de games. Quero te agradecer muito pela presença. Eu estou vendo aqui as mensagens, gente. Eu tento aqui ainda olhar, porque está um pouquinho distante do meu celular, mas é muita gente falando. Esse é o Charles, é ele que é o administrador. Então está aqui. Prazer, Charles. Estou aqui apresentando você, então, às pessoas que não te conheciam. E um dos fundadores da empresa, para ser justo com todo mundo. Muito obrigada, viu, mais uma vez, por participar aqui junto com a gente. Charles Barros, então, ele é CTO da Afterverse, ele é criador também e diretor de tecnologia da empresa. Muito sucesso para vocês e que vocês continuem aí com um trabalho que, pelo jeito, é um grande sucesso já.